Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Olá, família, todo mundo bem? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para divulgarmos um vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Meus queridos, quero te pedir, antes de mais nada, que você continue se inscrevendo em nosso canal, você continue deixando o seu like, continue nos abençoando com os seus comentários, tá bom? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que nós possamos continuar essa jornada, este trabalho de levar e espalhar a graça de Deus para todos. Compartilhe nossos vídeos, nossos ensinos, da parte de Deus, é claro, para que nós possamos atingir um número maior de pessoas. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e nós vamos ao vídeo, vamos ao entendimento. Querido, que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo de número 27. Nós vamos ler até o versículo 36. Mateus capítulo 23, 27 ao 36, onde fala assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, edificais o sepulcro dos profetas, adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se estivéssemos vivos no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno ou da sepultura? Eu estou usando aqui a Bíblia Vida, né, a tradução. Aqui a minha Bíblia, a Bíblia Vida. Então, inferno, sepultura. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escriba, e a um vocês matam, e a outro vocês crucificam, a outro vocês açoitam nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Assim, preste atenção, assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o alpendre e o altar. Em verdade vos digo, eu digo a vocês, que todas essas coisas hão de acontecer ou hão de vir sobre esta geração. Meu querido, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Toda a verdade, ela passa por três etapas. Toda a verdade, ela passa por três etapas. Quais são as três etapas da verdade? A verdade, primeiro, ela é ridicularizada. Quando você fala uma verdade, primeiro ela passa por esse processo, ou passa por esse estágio. Ela é ridicularizada. Em segundo lugar, o segundo estágio da verdade, geralmente ela é rejeitada com violência. Primeiro, ela é ridicularizada quando você fala a verdade. Depois, ela é rejeitada com violência. E em terceiro lugar, a verdade, ela é aceita como evidente por si própria. Depois que ela passa pelo estágio da ridicularização, ou alguém ridiculariza a verdade, depois ela é rejeitada com violência, e é assim que acontece com a graça de Deus. Muita gente faz isso, né? A grande maioria ainda. E em terceiro lugar, ela é aceita, não é?
por si mesmo ou por si próprio. O que eu quero falar hoje, meu querido, nesta manhã? Ainda é muito cedo, né? Eu estou aproveitando o momento. A minha esposa, ela sai muito cedo do trabalho e eu estou aqui fazendo esse vídeo. Vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Eu quero falar hoje, nesse estudo, sobre o templo. A cronologia do templo. É aquele templo lá em Jerusalém. Embora não se possa saber, né, sem pesar da destruição do edifício mais esplêndido que jamais existiu em todo o mundo, quer pela sua estrutura, a sua magnificência, as suas riquezas, quer pela sua santidade, não é? Quer que era como o cúmulo, não é, de sua glória. Ah, meus queridos, entretanto, o que motivo de nos consolarmos, de nos consolar, se considerarmos a necessidade inevitável, não é, do fim, que depois de um certo número de anos sobrevém a vida, né, de todos os animais. Assim, não há nada sob o sol cuja adoração seja perpétua. Quando você observa o capítulo 25 de Mateus, você já começa a entender, né, que Jesus, ele estava vaticinando o fim daquele aion, o fim daquela época, o fim daquela geração, não é? Ali com a destruição do templo em Jerusalém. Nós podemos observar, meus queridos, que embora muita gente ainda não acredita, né, que a destruição do templo em Jerusalém está ligado ao fim da era, ao fim dos séculos, aqueles séculos em que eles viviam. Então nós observamos que não há nada sob o sol, não é? Não há nada sob o sol, mas não há nada mesmo, meus queridos, que vai continuar ou que vai ter uma vida perpétua, uma adoração perpétua, né? Nós não poderíamos, porém, não nos admirarmos, não é, bastante com aquele fato que aconteceu. Apesar de que, quando nós observamos isso, de que a destruição incomparável, né, daquele templo, tem acontecido uma coisa importante que você tem que observar. Você sabia que aquele templo em Jerusalém, você sabia que a destruição daquele templo lá em Jerusalém, ele aconteceu no mesmo mês, no mesmo dia em que os babilônios outrora tinham incendiado, não é, aquele templo. A destruição do templo em Jerusalém, quando aconteceu no ano 70 DC, ele aconteceu, é isso mesmo que eu estou falando, meus queridos, ele aconteceu no mesmo dia, no mesmo mês em que os babilônios outrora o haviam incendiado, aquele templo. Você sabia disso? Então, esse segundo incêndio lá aconteceu no segundo ano do reinado de Vespasiano, ou seja, 1130 anos, não é? 7 meses e 15 dias depois que o rei Salomão o havia construído pela primeira vez. 639 anos, 45 dias depois que Ageu o tinha feito restaurar no segundo ano do reinado do rei Ciro. Você sabia disso? Então nós observamos aqui em Mateus, no capítulo 24, o versículo 21. Olha o que diz aqui. Pois haverá, então, grande aflição, como nunca houve
desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Agora veja o versículo 32 do mesmo capítulo 24 de Mateus. Jesus está vaticinando essas profecias, essas palavras, ou esses acontecimentos. Preste atenção. Aprender agora esta parábola da figueira. Jesus está falando. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Agora veja o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Estas coisas o quê? A grande tribulação que viria sobre Israel. Então, depois que Jesus morre, aos 33 anos e meio, passou-se mais 33 anos, 36 anos e meio. Aí acontece o quê? A destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu no ano 70 DC. Então nós observamos aqui o quê? Que quando o fogo, não é, devorava o templo, os soldados, né, furiosos, eles saqueavam e matavam todos os que encontravam. Então, não perdoavam nem a idade e nem a condição. Os velhos, as crianças, os sacerdotes, os leigos, eram todos passados ao fio da espada. Todos eram envolvidos nesta matança geral. E os que recorriam aos roubos, não eram tratados com mais clemência do que os que tinham a coragem de se defender até o fim. Observe, meus queridos, Lucas, no capítulo 21, preste atenção, Lucas, no capítulo 21, o relato aqui, Lucas, no capítulo 21, o versículo 20, preste atenção, 21 e 20. Quando virdes Jerusalém, isso palavra de Jesus, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegado a sua desolação. Versículo 22. Então os que tiverem, 21 e 22, na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. 22. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas. Jesus está falando que a destruição do templo em Jerusalém, o juízo sobre a nação de Israel, tinha que cumprir por causa estava escrita nos profetas. Porque Daniel profetizou, porque Jeremias profetizou, Zacarias profetizou. Então Isaías, Ezequiel, então todos os profetas, tanto os grandes como pequenos, eles profetizaram, vaticinaram sobre essas coisas. Então, meu querido, nós podemos observar que quando, o fogo devorava o templo, os soldados, estavam tão furiosos que eles saqueavam, matavam todos os que encontravam, não perdoavam nem idade, nem a condição da pessoa, se era mais endinheirado, se era menos endinheirado, tinha que cumprir o juízo sobre a nação de Israel. Então nós observamos que os velhos, as crianças, Flávio Josefo, no seu livro, A História dos Hebreus, ele conta com detalhe, porque Flávio Josefo, ele foi contemporâneo, daquela situação, daquela destruição, ele foi contemporâneo daquilo. Então ele, inteligentemente, ele descreve, com muita propriedade,
né, o detalhe daquela situação. Então, os velhos, as crianças, né, então, os sacerdotes, os leigos, eram todos passados ao fio da espada. Todos eram envolvidos nesta matança, né, geral, e os que corriam aos rogos não eram tratados, não é? Tratado, que eu quero dizer, com mais clemência do que os que tinham a coragem de se defender até o fim. Presta atenção, meu querido, como foi triste para uns, mas ao mesmo tempo tinha que cumprir, porque de Jesus Cristo, o Cristo, ele falou que ia acontecer. Então, o gemido ali, naquela destruição, o gemido dos moribundos, misturava-se com o barulho do crepitar das chamas de fogo que invadia a cidade, que invadia aquele templo, que invadiam os arredores, né, de Jerusalém. Então, quando aqueles moribundos gemiam, não é? Misturava esse gemido com o barulho do crepitar das chamas que acontecia ali. Essa chama avançava sempre. E o incêndio, o que acontecia? Era tão grande, meus queridos. O incêndio, né, era tão grande que nada ficava para trás. Então, aquele incêndio que avançava sempre, né? Aquele edifício, aquele pomposo edifício, né? Que ele estava situado, né? No alto, num lugar elevado, não é? Então ele fazia aos que contemplavam de longe, muita gente que via de longe, né? Aquela cidade, aquele edifício, aquele esplendoroso, né? Pegando fogo. As pessoas, né, pensar que toda a cidade estava sendo devorada pelas chamas. Então, não se poderia ouvir a coisa mais horrível de que o ruído daquela destruição, daquele juízo, né, aquele juízo que Deus mandou sobre Jerusalém, aquele ruído ecoava pelo ar em todas as direções. Não se pode, meus queridos, imaginar, não se pode nem pensar, né? Não se poderia ouvir, né, de mais longe aquele ruído. Então nem se pode imaginar o que fazia as legiões romanas, tomada pelo furor, os gritos, né, dos revoltosos, que se via envolvido de todos os lados pelas armas, pelo fogo, né, que se misturavam-se com as queixas, com as lamentações do pobre povo que estava no templo e que levado, né, pelo desespero, ao fugir esse povo, atirava-se nos braços dos inimigos. Imagina o que é isso, meus queridos. Aquelas vozes confusas elevavam-se até o céu, a multidão que estava no alto do monte, né, fronteiro ali no templo, contemplando o horrível espetáculo. Então aqueles mesmos que a fome tinha reduzido aos extremos, os quais a morte estava prestes a fechar os olhos para sempre, percebendo o incêndio do templo, reuniam todas as suas forças para deplorar tão grave desgraças, né? Os ecos dos montes vizinhos, da região que está além do Jordão, multiplicavam ainda esse barulho horrível. Então você imagina o que é isso? Você imagina o que é isso? Por mais espantoso, não é? Por mais espantoso que fosse, porém, os males que causavam eram ainda mais terrível. Eu quero dizer aqui, meu querido, por que tanta gente ainda não acredita que o juízo que Jesus vaticinou que haveria de acontecer no país de Israel? Muita gente ainda não acredita que Jesus Cristo, que era ali a manifestação do Filho do Homem. Manifestação, a gente sempre fala isso, que manifestação de alguma coisa, de alguém, não precisa necessariamente da presença visível. Quando Jesus disse, né,
uma palavra muito interessante. Preste bem atenção nos versículos 31 do capítulo 20, capítulo 21. Vamos ler o versículo 31 do capítulo 31 de Lucas. Preste atenção nisso aqui. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Versículo 32. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Agora eu quero pedir para você prestar atenção num detalhe muito importante. O versículo 36. Presta atenção. Jesus está falando aqui. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havido por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Na destruição de Jerusalém e do templo, alguém viu Jesus em pessoa ali na manifestação do Filho do Homem? Não. Mas presta atenção no que Jesus falou. Isso é manifestação. Vigiai em todo tempo e orai, para que sejais, o verbo é transitivo, né? Sejais havidos por digno de escapar. Por que eu falo transitivo? O que é um verbo transitivo? Está incluindo a todos que iam presenciar este advento, ou seja, todos os hebreus, os judeus que estavam na cidade, alguns romanos também, porque Jesus falou com Caifás que ele seria um daqueles que ia, não é, ver o Filho do Homem vindo em juízo. Então o verbo aqui é transitivo. Sejais havidos por digno de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que é estar em pé diante do Filho do Homem? Ver a manifestação do Filho do Homem. Então todos aqueles que estavam ali presenciaram o juízo sobre Israel. Alguns sobreviveram, alguns não. E isso está de pé, não é? Diante do Filho do Homem. Então, meu querido, preste bem atenção nisso aqui, que muitos daqueles que a fome tinha reduzido aos extremos, os quais, não é? A morte estava prestes a fechar os olhos para sempre, percebendo aquele incêndio no templo, eles reuniam, não é, todas as suas forças para deplorar tão grave desgraça. Então os ecos dos montes vizinhos, né, os montes vizinhos de Jerusalém, daquela região, né, em Jerusalém, que está além do Jordão, multiplicavam-se, devido que multiplicava o barulho, devido o som bater e voltar. O som da destruição batia e voltava. Então, por mais espantoso que fosse, aquela destruição, os males que causava era ainda mais, porque o fogo devorava o templo, era tão grande, era tão violento, não é? Que parecia que o mesmo monte sobre o qual estava situado, o monte todo parecia que ardia por inteiro. Então, meus queridos, o sangue daquele juízo, daquela destruição, o sangue, não é, corria
em tal quantidade que parecia querer competir com o fogo, que se estenderia ainda mais. Agora, o número dos mortos era muito maior que o daqueles que sacrificavam, não é, a sua cólera e vingança. Toda a terra estava coberta de cadáveres. Os soldados pisavam aqueles cadáveres para poder continuar a perseguir os que ainda estavam a fugir, ou aqueles que ainda estavam com vida. Por fim, os revoltosos organizaram tão violento ataque que repilaram os romanos, não é? Chegaram ao templo exterior e de lá retiraram para a cidade. Se retiraram para a cidade. Então, meu querido, para quem não acredita que o juízo estava acabando o fim de uma era, o juízo de Deus estava acabando o fim de uma era, acredite. Sabe por quê? Porque senão muitas pessoas vão continuar enganadas até eu não sei quando, não sei até onde. Uma coisa é certa: esse templo, ele foi incendiado no mesmo mês, no mesmo dia em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha outrora feito incendiar. Você acha que é por acaso? Você acha que é por acaso? Não é não, querido. É tudo vaticinado pelo próprio Deus e depois pelo seu Filho Jesus Cristo. Então assim aconteceu. Por quê? Porque quando Jesus disse para os habitantes de Jerusalém que o juízo de Deus iria vir naquela geração sobre aquele povo, aconteceu. Ali foi a manifestação do Filho do Homem. Muita gente espera o arrebatamento da igreja, um arrebatamento físico. Mas isso, querido, não é verdade. Não é verdade. Quando Jesus disse que ele voltaria, ele estava falando que ele voltaria em glória. Ele estava dizendo que ele voltaria na sua manifestação. Mas o próprio Jesus disse que muitos, Mateus capítulo 16, versículo 28, que muitos dos discípulos que estavam ali com ele, muitos não, alguns dos que aqui estão, Jesus falou que era alguns dos discípulos, ele falou alguns dos que aqui estão, ele disse que eram alguns que estavam assistindo ele, estariam com vida quando acontecesse a manifestação do Filho do Homem. E realmente aconteceu. Dos discípulos, só quem estava vivo no juízo foi João. Por quê? Porque João estava na ilha de Patmos. Ele foi mandado para lá porque tinha que cumprir aquilo que Jesus falou. Ele registrou o juízo. O livro do Apocalipse, entre 65 e 68, foi escrito para registrar o Apocalipse, para registrar o juízo de Deus sobre a terra de Jerusalém. Acredite, meu querido, porque a palavra de Deus, ela cruza, a palavra de Deus, ela não volta atrás. Fique na graça, fique na paz, e que o nosso Criador continue abençoando a todos, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.